E aí, Alexandre, tudo bom? Então, vou tentar te ajudar aqui com essa teoria, né, da persuasão, né? Mas antes de iniciar a teoria da persuasão, a gente tem que levar em conta uma outra teoria que serve para a gente entender melhor ela, que é a teoria da agulha hipodérmica. Então, levando em conta, já como pano de fundo, nos anos 20, período entre guerras, ou seja, 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial, 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial. Tendo esse pano de fundo, foi instalada a teoria da agulha hipodérmica, também chamada de bala mágica, também chamada de teoria da correia de transmissão. Nessa teoria da agulha hipodérmica, nós temos o indivíduo atomizado, massificado, voodoo, ou seja, zumbi, Walking Dead, ok? Ou seja, aquele ser passivo que nada questiona, que tudo aceita e que não vê criticidade na mensagem que ele recebe. Então, ele só tem dois fatores principais na teoria da agulha hipodérmica, que é o estímulo e a resposta, baseado nesse comportamento, ou seja, no behaviorismo, ok? E aí, partindo desse pressuposto, nós entrando no início da década de 1940, né, nós temos uma transformação. Essa teoria da agulha hipodérmica, ela começa a cair em desuso e surge nos Estados Unidos, que berço da agulha hipodérmica também, lá em Laswell, Harold Laswell, nós temos a escola de Chicago, né, que é o grande berço do funcionalismo nos Estados Unidos. Então, a gente começa a ter outras teorias que vão criticar essa teoria da agulha hipodérmica, né, e provar o desuso dela. Entre elas estão as teorias de campo, ou seja, as teorias empíricas de campo. E entre elas temos a teoria da persuasão, né? A teoria da persuasão, como o próprio nome diz, né, ela tem como principal característica convencer, né? Ela vem naquele sentido de entender esse público, não mais como uma massa homogênea, como seres atomizados, mas como público distintos, né? Aí a gente vê a principal característica, que lembra-se, quando a gente pega a teoria da agulha hipodérmica, nós temos o estímulo e a resposta. Certo? Nós temos dois fatores, ou seja, eu mando a mensagem, você acredita e me responde que sim, ok? Já na teoria da agulha hipodérmica entra um outro fator, que são os efeitos psicológicos de cada pessoa. Então, eu tenho o estímulo, eu tenho os efeitos psicológicos, e aí sim eu vou ter a resposta. Então, dependendo de cada público que eu estou trabalhando, essa minha resposta pode ser diferente do meu estímulo, do público que eu estou querendo atingir, ok? Então, na teoria da persuasão, ela vem em busca no caráter de entender, né, esses diferentes públicos. Então, e ela vem praticamente baseada em dois fatores, né? Que são os fatores que supõem a audiência, né? Que são os destinatários, perdão, e os fatores ligados à mensagem, né? Ela trabalha com essas duas vertentes, ok? Os fatores ligados aos destinatários, que é a audiência. Então, primeiro, eu tenho o interesse em querer adquirir essa informação. Então, para essa minha mensagem chegar à minha audiência, a pessoa que está recebendo a minha mensagem, ela tem que querer, certo? Ela precisa sentir necessidade de possuir aquele objeto. Por exemplo, se você está numa propaganda de pasta de dente, creme dental, né? Então, é um público-alvo que atinge praticamente todas as pessoas, de todas as idades, a não ser aquelas pessoas que vêm de uma cultura de não escovar os dentes, né? Mas a maioria das pessoas escovam os dentes. Então, a minha mensagem, quando eu vou enviar para aquele tipo de pessoa, então, eu me interesso porque eu escovo meu dente. Então, quando passar a propaganda na televisão, eu vou ficar prestando atenção. Agora, por exemplo,
Se tá passando na televisão uma propaganda de um restaurante vegano e eu sou carnívora, eu adoro carne, eu vou prestar atenção nessa propaganda? Não, não vou. Então, ela vai se adaptando, se adequando a cada público-alvo, né? Então, aí a gente entra nesse interesse em adquirir a informação e na percepção seletiva, né? Que é um segundo fator, levando em conta que ninguém fica em estado de nudez psicológica, ou seja, todas as pessoas vêm com heranças, né, com atributos, sejam eles crenças religiosas, ideológicas, né, de caráter familiar, pessoal, cultural. Então, a pessoa não está totalmente nua psicologicamente, ela sempre vem com outros atributos. Então, quando ela percebe que a propaganda ela não vai servir para ela não assiste, ela muda de canal e tal. Então, quando for definida essa mensagem e para quem vai ser enviada essa mensagem, eu tenho que definir automaticamente quem vai receber essa mensagem e quais são as características desse público, desse receptor, ok? Outra parte é a exposição, outro fator é a exposição seletiva, né? O que é a exposição seletiva? Eu tenho que definir em qual meio, em qual veículo eu vou atingir esse meu público. O maior meio é a TV, é o rádio, é o jornal, é a internet. O que atinge? Por exemplo, se a gente colocar isso numa campanha política, né? Então, numa cidade pequenininha que tá tendo eleição para vereador e para prefeito. Então, eu não vou usar, por exemplo, um palanque virtual, né? Eu não vou usar, se a cidade for bem carente, né? Eu não vou usar propagandas digitais, altos recursos, plataformas digitais, se o meu público não tem acesso a isso. É melhor colocar um carro de som na rua e ficar 24 horas bombardeando o nome do fulano, do Beltrano, que eu vou conseguir mais efeito de persuasão do que eu colocar numa plataforma digital, por exemplo, que vai 30%, 20% da população tem acesso. Então, essa exposição seletiva, ela vai selecionar esse meio. E uma última parte é a memorização seletiva, né? Isso é o que o receptor, ele guarda. Ele recebe a mensagem e aí ele guarda na cabeça dele, né, o que ele acha que ele vai usar. Mas, diante disso, também tem uma exceção, que é o efeito latente, que é aquela memória que, por mais que você não aceite na hora, ela vai ficar martelando na tua cabeça. E uma hora pode ser aceitável, certo? Que é o caso, às vezes, de sanduíche. Eu mesmo, em vários momentos da minha vida, propaganda do McDonald's, eu odeio fast food, não gosto de fast food. Mas, às vezes, você tá no meio, assim, tá no shopping com os amigos, tal. E opção até que tem. Mas, às vezes, o seu inconsciente fala assim, lasque-se, vou comer um fast food aqui, vou comer um sanduíche, uma batata, sabendo que é altamente prejudicial. Mas aquela propaganda que te martela 24 horas, querendo ou não, ela deixa rastros na tua cabeça. Isso a gente chama de memorização seletiva. Então, recapitulando, são 4 os fatores ligados ao destinatário, ou seja, a audiência, que é o interesse em querer adquirir a informação, exposição seletiva, percepção seletiva e memorização seletiva. Ok? O próximo passo são os fatores relativos à mensagem propriamente dita, né? Então, são 4 fatores também. O primeiro deles é a credibilidade do comunicador, né? Pesquisas apontam que quanto mais a pessoa tiver autoridade, né, e ela for uma fonte confiável no assunto, né? São 2 características ligadas na mesma, que é a credibilidade do comunicador e a explicação da conclusão de um determinado fato, assunto. São praticamente os 2 fatores a mesma coisa, que leva à credibilidade de um líder, né? Então, essa mensagem, ela tem mais chances de ser processada e de ficar memorizada na sua cabeça, ok? O terceiro fator é a ordem das argumentações, né? Que são a força dos argumentos, né? E aí a gente divide em 2 efeitos. O premise, que são argumentos iniciais, quer dizer, o que passou no início da propaganda vai ficar na tua cabeça,
né? E o recency, que são o final da propaganda, ok? Então, os argumentos finais da propaganda é aqueles que vão martelar. Então, dependendo do estilo da propaganda e de como ela foi conduzida, pode ter a ordem das argumentações podem fazer a maior diferença. E o último fator relativo à mensagem é o caráter exaustivo das argumentações. Ou seja, quanto mais martelar na sua cabeça, mais vai entrar. Né? Você já não chegou em casa e falou assim, nossa, eu não aguento mais essa propaganda, Jesus do céu, né? Mas aí, de tanto ela martelar, você lembra. Quem não, dos anos 80 tem vários exemplos disso, aquela não esqueça a minha calói, o tio da Suquita, né? São propagandas memoráveis que ficavam martelando 24 horas isso. Não esqueça minha calói, batom, né? Do batom e tal. São várias propagandas que vão martelando, vão até ninguém aguentar mais. Em época de internet nós temos os virais, né? Os virais são uma praga que todo mundo compartilha, todo mundo está comentando e automaticamente você vai sentindo a persuasão, você vai sendo convencido daquele produto, certo? Então, Alexandre, a teoria da persuasão, ela nada mais é do que explorar esses fatores, essas demandas que as pessoas têm, né? E aí as demandas que a empresa querem que as pessoas tenham, né? Esses fatores psicológicos, aproveitando esses fatores psicológicos das pessoas para persuadir, para convencer, né? As pessoas a comprarem esse produto ou essa notícia, essa informação. Lembrando que essa teoria, inicialmente, lá nos anos 40, ela foi aplicada diretamente à política e à própria propaganda, a propaganda propriamente dita, ok? Então, é mais ou menos isso, né? Eu espero que eu tenha esclarecido pontos chaves aí. É claro que a teoria é muito mais aprofundada, mas isso aqui só é um bate-papo resumido dos principais aspectos da teoria. E não esqueça que ela faz parte da escola de Chicago, né? Começou em 1940, nos Estados Unidos, tá bom? Filhinha lá do funcionalismo. Beijão, fica com Deus, saudade Brasil. Tchau!